Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, querido. Boa tarde, graça e paz. Sabe, queridos, eu tenho pensado e esse tema, esse mês, me perdoa, nós tivemos dois temas coincidentes. Um tema é do Rema, do seminário do Rema, e foi escolhido pelo diretor do Rema, escolhido, eu creio, inspirado, quando ele me enviou a sugestão. Eu acreditei ser um momento muito oportuno. Marcela também estava com esse tema no coração. Nós temos recebido muitas pessoas novas que têm feito novos membros, conhecem a nossa doutrina, mas nós percebemos que muitas pessoas novas que vêm de alguns outros lugares, eles não sabem se mover no fluxo do Espírito. E deixa eu dizer uma coisa, além de ser pentecostal, essa é uma igreja pentecostal, amém? Caso você não sabia ou não foi avisado, sorri a cena, tá tudo bem. Mas pentecostal é como o povo de Pentecoste. O dia de Pentecoste, aquele povo foi batizado pelo Espírito Santo com línguas de fogo, amém? E língua de fogo queima, amém, querido? E eles se comportaram como bêbados. Então o povo de Pentecoste, o povo de fora que olhava o povo de Pentecoste, estranhava aquele comportamento. Como eles estão bêbados no meio desse horário? E como é que um bêbado se comporta? Quem aqui já conviveu ou esteve no lugar com um bêbado? Quem aqui? Ninguém? Gente, só eu que nasci no mundão? Oh, glória! Amém, pensei que todo mundo tinha nascido no casa cristã, tá bom. Bom, primeira coisa, característica do bêbado. O bêbado fica muito emotivo, né? Ou ele chora, ele olha para você, diz que ama você e chora, diz que não vive sem você, o quanto ele ama você, ele faz declaração e chora. Ou ele está muito alegre e ri de qualquer coisa, e fica rindo de assunto bobo, aquela conversa de bêbado que não tem pé nem cabeça. Bêbado também cambaleia, ele não anda com firmeza, porque ele perde a sobriedade. Então às vezes ele cai, às vezes ele fica um pouco mais entortado. Bêbado é aquele inconveniente, amém? Bêbado é um pouco inconveniente, porque ele não se importa muito com quem está do lado dele. Então, eles olhavam para aquele povo de Pentecostes e falavam, eles estão bêbados essa hora do dia. Vocês acham que eles estavam dizendo, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor? Vocês acham que eles estavam assim? Não, querido. Eles estavam fazendo um tumultinho santo, básico, amém? Mas o que eu quero dizer para você? Hoje nós vamos conversar sobre um aspecto do fervor do Espírito. E eu quero trazer um bom equilíbrio sobre isso. Porque o fervor do Espírito, como ele mesmo está dizendo, é de Espírito. Então, as manifestações, o mover, são consequências de um processo que pode ser consequência do fervor do Espírito. Pode ser carne, pode ser meninice, pode ser também. A gente acredita que é melhor um berçário sujo do que um mortuário limpo. Amém? Ou seja, é melhor que tenha umas meninices, sempre vai ter meninice na igreja, porque vai ter gente chegando, menino, e menino, quando era criança, fazia as coisas de criança, não é isso? Quando é adulto, se comporta como adulto. Então tá tudo bem. Eu ainda prefiro uma casa alegre com criança correndo do que uma casa triste que ninguém se move. Amém? Então, se tiver uma meninice ou outra, a gente dá chupeta e tá tudo bem. Amém, querido? O que eu não posso deixar é de fazer aquilo que eu estou inclinado a fazer, porque eu estou atento ou preocupado em não fazer para não escandalizar. Óbvio que é tudo com decência e honra, óbvio que você não é um bêbado natural, então você vai cuidar da pessoa que está do seu lado, você vai zelar pelo visitante, por uma pessoa que não entenda. Mas, querido, nós também não podemos colocar o Espírito numa caixa. Porque em todas as vezes onde o povo estava reunido no livro de Atos, e eles estavam reunidos e o Espírito se manifestava, e não havia essa
calmaria que a gente pensa. Pelo contrário, a Bíblia relata sobre tremor de terra, a Bíblia relata sobre cadeias sendo quebradas, a Bíblia relata sobre pessoas falando em outras línguas, a Bíblia relata sobre um som como de um vento impetuoso. Você concorda comigo que tem algum barulho envolvido? Amém? Seu amém pode sair com força? Glória a Deus, é bem, amém, amém. Então, e eu quero trazer um pouco de equilíbrio entre o que as pessoas... Nós vamos, no nosso seminário, vai ter um dia para falar exatamente sobre o mover do Espírito, as manifestações. Mas eu quero trazer só uma pincelada sobre uma coisa que é muito importante a gente entender, que é a diferença entre a manifestação dos dons e a manifestação do fervor do Espírito. Amém? Por quê? Porque o fervor de Espírito ele também é associado aos dons, mas não é sobre dons que a gente fala quando a gente diz no Verbo da Vida, nos seus valores, sobre ser fervoroso de Espírito. Porque as manifestações dos dons, elas dependem exclusivamente da vontade de Deus e apenas da nossa autorização. Então, os dons se manifestam porque Deus quis, do jeito que Ele quis, na hora que Ele quis, com quem Ele quis. E o que nós fazemos? Nós apenas aceitamos ou não. Então, não é uma dependência nossa. Então, você não vai ser alguém fervoroso de espírito porque vive nos dons. Não, tem gente que vai aqui no meio. Eu, por exemplo, tenho algumas pessoas que mal frequentam a igreja. A gente costuma chamar de ovelha de profeta. Ovelha, mas fala com carinho, tá bom? Mas ovelha de profeta é o seguinte: ela não quer ser pastoreada. Ela não quer comer feijão, arroz, legume. Ela não quer aquele do dia a dia, aquilo que precisa, ela não quer. Ela só vem no dia da feijoada, no dia do rodízio de pizza, porque ela gosta de profeta. Por quê? Porque profeta entrega para ela o que ela não tem disposição de orar para receber. Amém? Ela vai chegar e vai entregar pronto. É quase um cartomante, um vidente. Então, essas pessoas vêm nesses cultos. Tem uma pessoa no ministério, que eu não vou te dizer o nome, que eu digo a ele: meu amigo, teu culto é culto de zumbi. Porque tem um povo que acha que morreu e aparece só no teu culto. E eles vêm para cá sim para receber. Mas amém, querido, cada um come o que quiser, amém? Mas o que acontece? Isso não é fervor de espírito. Isso é só uma busca pelo poder, busca pelos dons, que não é diferente de quem busca feiticeiro, cartomante. Não é muito diferente, não. Ou você pensa que, como pastor, às vezes eu não tenho algumas propostas indecentes. É muito comum, por exemplo, pessoas que têm muito recurso querer ter um guru, e ele tem dificuldade de vir pastor. Infelizmente, a gente não pode fazer nada. Mas as pessoas, elas têm essa cultura, por causa da mistura que aconteceu no Brasil, de fazer o seguinte: olha, eu sirvo com os bens materiais e você me dá os espirituais. Mas a Bíblia não fala nessa ordem, é porque os dons espirituais, o alimento espiritual é dado, que você retribui com os materiais. Você não compra os espirituais com o material. Amém? Então a gente vê essas pessoas que elas buscam o mover, o dom, a manifestação. Querido, isso é lícito para quem? Para o ímpio. O evangelista, ele naturalmente tem que se mexer no espetacular. Davi Fejoli se mexe no espetacular. Para quê? Para atrair o ímpio, para atrair aquele que não conhece o poder de Deus. Mas nós já conhecemos. E há tanto poder em Deus quanto curar uma coluna torta aqui, quanto há poder em Deus e você nem ter coluna torta, porque você já aprendeu a palavra e vive em saúde. Há tanto poder de Deus em restaurar um casamento desfeito, quanto há poder de Deus em manter o seu casamento sem precisar de restauração. Então, a gente vai amadurecendo e entendendo essa diferença. O que eu preciso entender? Existem os dons e eles são maravilhosos, mas eles não dependem de você. Amém? O exemplo clássico, a mula que falou. A mula teve discernimento de espírito, viu o anjo que o homem não via. E falou, a mula falou. Sinal que Deus, quando precisa se mover e se manifestar nos dons,
pode usar a mula que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado. Amém, querido? Não depende dele colocar esforço, exercício. Não, os dons Deus dá. E deixa eu dizer uma coisa, não tira. Sabe aquela cantora que tem a voz linda, que canta para o diabo? Foi Deus que deu o dom para ela. Ela usa onde ela quiser, porque os dons são irrevogáveis. Eu gosto muito de assistir filmes de história de artistas, né? Eles mais ou menos começam do mesmo jeito. É uma pessoa humilde, que não tem oportunidade, começa a cantar, tem uma oportunidade, fica famoso, usa droga e morre. Mais ou menos a história é quase essa. Muitos desses começaram na igreja. Muitos deles começaram com justamente recebendo de Deus o dom. Por que Elvis Presley fez sucesso? Porque ele era de uma igreja pentecostal negra, que se movia nos dons. Ele pegou aquilo que ele viu na igreja e levou para o rebolado. Como ele era branco, o povo aceitou. Se fosse negro, naquela época não aceitava. Então ele levou o hábito da igreja negra pentecostal para os palcos e enriqueceu, mas morreu em tragédia. O que acontece? O dom é seu, é irrevogável. Mas isso não é sinal nem de maturidade, nem de fervor de espírito. Ah, não, eu vi ali que fulano se move, fulano falou minha vida inteira, vou contar minha vida para ele. Não, querido, conta para o seu pastor, conta para o seu líder discipulado, conta para alguém que vai estar ao seu lado sempre. Amém? Porque se o profeta gostasse de cuidar de gente, ele virava pastor e deixava de ser profeta. O profeta, ele é um canal, é um carteiro, passa e deixa a mensagem. Ele não tem, o profeta puro, amém? Ele não tem essa vocação do cuidado. Pelo contrário, o profeta, ele geralmente gosta de estar até um pouco mais destacado. Então, o que acontece? A gente precisa entender que fervor de espírito não é somente barulho, manifestação, correria. Não, isso tudo é lícito. Porque nós somos alegres, nós somos gratos. Mas eu não posso confundir fervor de espírito com manifestação de ebulição. O que é ebulição? É quando o líquido chega numa temperatura que ele cresce, faz bolhas e ele muda de estado. Isso é uma ebulição. Então a água chega numa temperatura tal que ela vai entrar em ebulição. Ela vai sair do estado natural, do estado líquido, do estado gasoso. Então ela entra em ebulição. Essa geração agora não sabe disso, mas antigamente a gente tinha uma briga com leite. Ou encrenca era ferver leite. Não sei se acontecia na sua casa ou só na minha. Porque o leite, você fica olhando para ele 1 hora, ele não ferve. Aí se o passarinho olha ali, você vira para lá, o leite ferve aqui e entorna. Mas por que ele entorna? Porque ele tem uma camada de gordura. E aquela bolha vai crescendo, diferente da água. Criou-se uma camada de gordura ali que não deixa a bolha estourar. Então ela vai crescendo e entorna. Algumas pessoas botam a colher de pau para tentar, mas tem que botar uma temperatura média, porque se a temperatura falta com colher ou não vai embora. Mas o que é isso? Uma ebulição. Uma ebulição, ela é consequência do fervor, mas ela não é o fervor. Você consegue entender isso? Você pode, se você está fervoroso, quando você chega aqui e por conta do calor dos outros, que as brasas se juntaram, você pode entrar numa ebulição. Mas isso não quer dizer que você seja fervoroso no espírito. Vou falar de novo para sua cara melhorar e ficar mais feliz. Você pode ebulir por consequência do calor do corpo todo. Mas isso não quer dizer que você esteja fervoroso. Só quer dizer que você está usando o calor do outro. Amém, querido? Desci, olha o perigo. Por que acontece? Às vezes a gente trata sobre os dois lados. E são 2 aspectos que a gente precisa observar. Eu não posso, a Bíblia diz que Jesus vomita o morno. Eu hoje estou tranquilo, porque se você veio semana passada, você já aprendeu todos os versículos, a teoria toda. Não é isso? Eu coloco de propósito. Aquele culto é o culto do fundamento. Para você, a partir de agora, se você não acompanha o culto do fundamento, sinto muito, você está perdendo.
Eu boto os mestres todo no primeiro dia do mês para ele te dar base para a gente brincar o resto do mês. Amém? Então, o que acontece? Todos os fundamentos já foram dados sobre o que é ser fervoroso, sobre Jesus ter falado do quente, do frio, a importância do quente, a importância do frio. Um tem uma função, outro tem outra, e o morno vomita. Porque realmente a água morna, ela é um estímulo para vômito. Quando a pessoa precisa colocar algo para fora, a água morna ela ajuda. Então, a gente está falando disso, mas esse termo morno, ele também pode ter o significado de indiferença, certo? E a indiferença é algo que depois da pandemia cresceu muito no meio gospel. Por quê? Porque com o advento da internet, glória a Deus pela internet, nós crescemos na pandemia por conta da internet, foi o veículo que Deus usou, essa igreja cresceu no meio da pandemia, enquanto algumas outras fecharam, graças a Deus, nós tivemos a instrução de entrar, e glória a Deus por ela, porque o diabo usa ela, a gente vai ter que usar ela melhor ainda, mas o advento da internet tornou o cristão um espectador. As pessoas, depois da internet, quando elas voltaram às igrejas, e isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, elas começaram a chegar como consumidoras. Então elas chegam, sentam, recebem, vão embora. Elas não têm necessariamente uma vida fervorosa. O que é uma vida fervorosa? Uma vida fervorosa é uma vida constante de relacionamento. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Você colocou lá a água para ferver. Você não quer que ferva, você bota lá numa temperatura. A água vai sair do seu estado natural e ela vai começar a criar umas pequenas bolinhas, depois as bolhas vão ficar maiores e ela vai ferventar. Se você não administrar, ela passa para a ebulição e ela vai virar vapor, vai evaporar tudo. Se você controla aquele fogo, ela vai ficar mais um tempo fervendo. Agora, seja numa coisa ou numa outra, o que vai acontecer? As impurezas vão ser separadas. Não é verdade? Você vai pegar uma água qualquer, vai colocar ela para ferver, deixando entrar na ebulição ou segurando um pouco antes disso. Quando você tirar dali, as impurezas foram separadas. Agora, o que eu preciso para que uma água ferva? Eu preciso de um fogo constante ou crescente. Porque se eu diminuir o fogo, a água volta ao seu estado natural. Então, uma coisa que nós devemos entender no fervor de espírito é que ele é no espírito. E no espírito não é necessariamente dom, mas é o resultado de viver o fruto do espírito. E o fruto do espírito não é uma consequência dos dons, mas é sim uma consequência do seu caráter tratado. Então, o que eu preciso fazer para ferver de espírito? A primeira coisa que eu preciso é ser constante. Então, eu preciso ter hábitos religiosos, suponhamos assim. Não pela religião, mas pela disciplina. Por exemplo, eu preciso ter um tempo de devocional. Eu preciso ter tempo de oração. Eu preciso ter tempo de leitura da palavra. Isso hoje em dia é fácil? Não. Não é por conta dos eletrônicos também. Eles roubam, inclusive desse que vos fala, muito tempo. Amém? Depois criaram esse tal de WhatsApp, a gente não vê o dia passar e não resolve, não consegue resolver. Matar as bolinhas verdes virou um objetivo de vida. Mas o que acontece? A gente não consegue. E isso pode roubar muito tempo. Existem muitas distrações. Rede social, uma benção, mas distração. O veículo de mensagem, distração, mensagem mal distribuída, aquela pessoa que fala, oi, bom dia. Pensa, em vez de dizer o que quer, em vez de resolver o assunto, isso tudo vai roubando tempo. E aí pode ser que esse tempo tire a gente desse fervor, desse tempo de constância de relacionamento. Então, o que é bom a gente entender
é que a vida de fervor de espírito, ela é uma vida de consequência das nossas ações. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já entregou o Filho dele já pagou o pecado, já tirou você da maldição, já entregou o Espírito Santo dentro de você, na grande maioria já revestiu de poder, amém? Você recebeu, porque as pessoas vêm desejosas de ser batizadas no Espírito Santo, como se fosse um evento único, e não é um evento de manutenção. A gente permanece orando em línguas para permanecer sendo revestido. Então tudo isso depende de quê? Constância. E constância depende de quê? De fruto do Espírito, de diligência, de disciplina, de considerar o que é mais importante, de colocar as coisas no lugar certo, de temor, de obediência, de submissão, de gratidão, de honra. Tudo isso está envolvido numa vida de fervor de espírito. A gente não pode confundir que fervor de espírito é culto aleluiado. Não. Culto aleluiado é muito bom. É bom, querido, porque Deus sabe que você precisa extravasar em algum lugar, e você não vai fazer como as pessoas do mundo. Você não vai se embriagar com vinho aonde há dissolução, certo? Então você precisa, vez por outra, sair da sua sobriedade. Aonde? No Espírito, cheio do Espírito. Como? Com procedimentos. Sujeição ao homem, gratidão a Deus, falar cânticos e hinos na igreja. Isso tudo é a maneira que você ter o seu escape, você sair do natural, você entrar no sobrenatural, você perder a sua sobriedade, porque a gente precisa disso e Deus sabe. Agora deixa eu dizer uma coisa: as pessoas perdem a sobriedade no mundo e não estão nem aí para nada. Cuidado para você não estar preocupado demais em perder a sobriedade no espírito. Porque se é verdadeiramente o Espírito, não é carne, Ele vai responder. Fica tranquilo. Queridos, eu tive uma experiência aqui com o Davi Feijoli, tentei fazer em casa, não consegui não. Eu fiz uma ponte aqui doida, e eu estou acima do meu peso, e eu não consegui fazer em casa. Eu sei que eu estava no Espírito. Pastor, o senhor perdeu a sua faculdade mental? Não, não perdi não. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu não queria parar. Porque era bom, porque eu estava sendo conduzido pelo Espírito. Eu abri mão da minha sobriedade e entreguei ao Espírito. Porque sobriedade é o controle de todas as coisas. É muito bom ser sóbrio na vida natural, mas no sobrenatural, às vezes a gente tem que entregar o controle. A gente tem que deixar o Espírito conduzir. A gente tem que vencer barreiras, limites. Ah, por que se corre na igreja? Porque às vezes você não sabe mais o que fazer, então vai para o pé. Amém, querido? Correr na igreja é bíblico, não é bíblico? Não, não tem nada contra nem a favor. Mas existe uma explosão dentro de você que você não sabe mais como controlar. E o que você quer? Fazer algo. O que você vai fazer? Sai do seu lugar. E está tudo bem. Ou você é muito tímido e precisa vencer uma barreira, e por conta disso você fala: eu vou me expor, porque a minha reputação está em Cristo. Existem vários motivos. Você está aqui num dia ruim, mal, e aí você decide cair na gargalhada pelo Espírito. Ou às vezes a compaixão, um problema que nem é seu, invade seu coração, e você vai chorar a dor do outro pelo Espírito. E quer saber? Larga o controle. Não seja sóbrio nessa hora não. Larga o controle, porque Deus sabe que você precisa largar o controle. Amém, queridos? Agora, isso não pode ser confundido só com o barulho da ebulição. A gente não pode confundir isso só com o barulho, porque o barulho, você vai estar aqui, como eu te falei, pode ser o calor do outro. Não, é uma vida de fervor. Uma vida de fervor aonde? De espírito. Não é de corpo, não é de alma, é de espírito. E como eu tenho uma vida de fervor de espírito, já que eu não estou pregando nada que eu preparei para variar. Amém? Mas fica tranquilo, querido. Eu não estou obrigado com Deus não. É porque, o que eu faço? Quando eu sei que eu vou me mover de acordo em cada culto pelo dom de profecia, eu elaboro muito material, boto ali na minha frente, porque eu estudo, boto o material para dentro e Deus escolhe o que Ele quer na hora. Amém? Então quando eu digo assim, é resultado do que eu estudei, mas não está na ordem que eu determinei. Tá bom? Mas fica tranquilo que Deus é Deus de ordem ainda.
Tá bom? Porque às vezes o ministro fala isso, parece que Deus mudou de ideia, né? Deus não muda de ideia, não. Às vezes a gente fica tentando, tateando exatamente o que Ele quer. E a sua presença determina o culto. O culto que você frequenta determina o que vai ser ministrado, porque a sua necessidade vai ser respondida. Então, por isso que o dom de profecia, ele se move dessa maneira. Amém? Rafael Husman nem é muito dessa área, mas domingo passado não conseguiu pregar. Por quê? Porque a unção estava aqui e precisava alimentar o povo de outra forma. E a gente não escolhe cardápio aqui não, querido, é Deus que escolhe. Amém? Mas fecha esse parênteses, volta para cá. Então eu quero só fazer um breve resumo. Paulo nos estimula a sermos fervorosos. O texto base disso, que todos nós usamos, é Romanos 12:11. No zelo, que a gente já aprendeu, que é na ansiedade em executar, de promover, fazer com diligência, não sejais remissos, ou seja, nesse zelo, nesse desejo de realizar, nessa ansiedade de realizar, não seja remisso, ou seja, não seja lento, não seja vagaroso, não seja indiferente, sede, porém, fervoroso de espírito. E a palavra fervoroso é usado para algo muito intenso, ou para muita raiva, ou para muito amor. Para bom ou ruim, é algo muito intenso, é algo dedicado. Então ele está dizendo, no serviço ao Senhor, não seja lento, não seja indiferente, não seja morno, mas seja dedicado, seja completamente entregue. É isso que ele está dizendo aqui, fervoroso de espírito. Então ele não está dizendo fervoroso no corpo, porque você pode entender que, não, eu vou me dedicar muito, trabalhando muito, gastando energia. Tudo bem, mas não é sobre isso que ele está falando. Nem na alma, não, eu vou ser fervoroso da alma, eu vou aprender tudo ao mesmo tempo. Não, tudo bem, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando de fervoroso de espírito, uma constância em temperatura alta. É uma constância no fogo onde você foi batizado. Amém, querido? Porque veio aquele que batiza com fogo. João Batista batizava com água. Nós somos batizados nas águas numa publicação daquilo que aconteceu por nós. Mas veio aquele que batiza em fogo. E é nesse fogo que a gente escolhe permanecer fervente ou ficar oscilando. Ferve e abaixa, ferve e abaixa, ferve e abaixa. Mas ele está dizendo que no serviço ao Senhor, na vida com Deus, a gente deve ser fervoroso de espírito. Ou seja, nós devemos estar mantidos em constância com o fogo, no fogo. E que fogo é esse? O fogo nós vamos ver nos exemplos da velha aliança, que é um fogo que vem de cima, não é um fogo que vem de baixo. Em Pentecoste eles foram batizados com línguas de fogo que vinham do céu. A Bíblia fala lá sobre Elias que veio uma língua e lambeu aquela oferta com água, porque a água era uma grande oferta naquela época de seca. Então diz que lambeu. Então esse fogo é um fogo do céu. Porque às vezes, uma vez uma pessoa perguntou, uma pessoa que não conhece, olhava de fora e ela viu o símbolo de uma igreja que era um globo pegando fogo, e na cabeça deles fogo é inferno. Não, querido. O fogo não é inferno. Fogo de Deus é o fogo que vem do alto. Amém? A gente entende de alguma certa forma que nas regiões interiores da terra é lá que está o Hades, teoricamente falando, e também é lá tem algo de fogo. Mas esse fogo do inferno é só lá no final que o diabo vai ser lançado. Amém? Lá não tem. As pessoas pensam que lá é quente e no céu é frio. Não, querido. O céu é quente. Deus é um Deus de animação. O Espírito Santo é dinâmico. É porque de repente você viu alguma novela onde tinha aquele gramado, todo mundo de branco, andando igual fantasma. Não, querido, isso não é o nosso céu, não. Porque deixa eu te falar, a fé, talvez na sua vida a fé seja para resolver problema. Talvez na sua vida você precise crer para coisas que não existem, mas lá você não vai precisar disso não. Lá está tudo pronto. Você vai fazer o quê? Criar. Porque Deus é criativo. Amém? A gente vai permanecer o amor, a fé, ela não vai, lá, depois que a gente vê tudo, não tem mais aquilo, crer como se, crer no que existe. Lá a gente vai crer porque vai existir. Eu não vou precisar, eu vou guardar a fé. Guardar, não botar na gaveta. Amém? Vou proteger a fé, mas ela lá vai ter a função criativa.
que é onde Deus usa a fé. Deus não usa a fé para socorro, Deus usa para criar. Agora, o que nós devemos entender? Há um fogo que vem do alto, e esse fogo Deus vai conceder em momentos provavelmente de reuniões. Ele vai se manifestar em momentos de reuniões, mas ele pode se manifestar na sua casa, ele pode se manifestar no seu quarto. Agora, o que é importante entender: eu sou responsável em manter esse fogo. É como se Deus acendesse a lamparina, mas quem repõe o azeite sou eu. E muitas vezes você vai ouvir algumas músicas dizendo para o Espírito Santo descer de novo. Ele já desceu, ele já veio sobre você. Ah, me enche. Não, a Bíblia diz que é você que tem que se encher. Amém? A Bíblia diz: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E tem gente cantando: me enche, me enche, me enche. Não, é Deus que vai te encher mais. Ele já derramou o Espírito sem medida em você, em Romanos 5,5, junto com o amor. Já está lá derramado, o Espírito já está aí. Agora o que eu faço? Eu abano a brasa, eu mantenho, eu dou óleo, eu dou azeite para esse fogo se manter. E como eu faço isso? Esse fogo se manter. Isso é inconstância e obediência. Lembra que não é dom, é obediência. Obediência em quê? Em honra, um aspecto. Eu teria que fazer um seminário para falar sobre isso. Mas honra é um aspecto de obediência. Honra o que? Honra a palavra, honra o que Deus instruiu. Obediência, submissão às autoridades é uma maneira de manter fervor de espírito, porque você não vai querer e vai se subordinar. Porque em obediência à palavra, eu mantenho oração. Pastor, todo dia o senhor tem vontade de orar? Não, tem dia que eu quero ficar no edredom. Pastor, que escândalo, desculpa. Tem dia que eu quero ficar no edredom, não quero levantar, mas eu só tenho aquela hora, eu levanto, tomo café, jogo água fria no rosto e vou orar. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. É vontade todo dia? É sentimento? É desejo? Não, querido. A sua carne vai desejar o quê? O que é bom para a carne. E a gente esmurra a carne. Mas o que a gente faz? A gente mantém a chama. Como? Em disciplina. Como? Em dedicação. Pastor, mas o senhor está falando isso que é mais fácil para o Senhor, para os ministros, né? Porque afinal de contas, vocês todo mês depositam na nossa conta um valor altíssimo que a gente só pode ficar orando, é isso? Não, a gente trabalha o dia inteiro. Alguns em tempo integral, outros em dupla jornada. E as necessidades do dia, filho, casa, trabalho, situações, socorro à igreja, muitas vezes, se a gente não tomar conta, isso rouba a gente de um tempo de fervor de espírito. E a gente, vez por outra, tem que ter uma reunião e falar: vamos parar um pouco, vamos diminuir, para a gente conseguir voltar ao lugar. Então, isso é para todo mundo. Agora, o que você precisa entender, e a gente vai concluir aqui com isso: esse fervor de espírito não pode ter expectativa no dom. Pastor, o senhor é contra o dom? Não, eu amo o dom. Amo o profeta, amo manifestações, amo o evangelista, amo a revelação do mestre, amo os dons. A irmãzinha do coque que ora, me entrega a palavra. Amém? Tem uma da igreja aqui que me entrega meio espanhol, um negócio de louco. E tá tudo bem, eu gosto. Eu tenho uma facilidade com sonhos, eu tenho algumas interpretações, discernimento de espírito, eu gosto de tudo isso. Mas isso não é o que mantém a minha chama acesa. Amém, queridos? Isso pode dar uma ebulição vez por outra, testificar, confirmar coisas, trazer confirmações ao coração, mas isso não é manter o fogo. Isso, me perdoa, é viver do fogo alheio. E você não foi chamado para comer de migalha que cai da mesa. Você é filho. Você entra no Santo dos Santos a hora que quiser, porque é a casa do seu pai. Amém, queridos? Então o fervor vai ser consequência de quê? De uma vida de santidade. Agora, como é santidade? Santidade é algo que Deus me dá? Não, Deus me dá a salvação. Quem resolve viver uma vida de santidade? Eu.
Como é? Salvação me tira do mundo. Amém? Salvação me tira do mundo. E a vida de santidade? Sou eu tirando o mundo de mim. Eu tiro. É uma mochila que eu tiro. Há pouco, esses dias eu vi um ministro tratando sobre isso e eu gostei muito. Ele mostrou o lugar, o ambiente do mundo e ele falou, olha, a salvação te tira daqui. Mas ele saiu com uma mochila nas costas. Agora, a santificação sou eu que tiro o mundo de mim. Então sou eu, depende de mim. A gente não está mais no tempo de viver um evangelho terceirizado. Vou falar de novo, que só Benete concordou comigo. A gente não está mais no tempo do evangelho terceirizado. Deus está no controle. Tá não, querido. Tá não. O príncipe desse mundo é Satanás e a sua vida quem controla é você. Tem um ajudador, olha bem, ajudador, não é controlador. Deus não falou, eu vou te dar um controle remoto. Agora você vai fazer tudo que eu quero. Não, vou te dar um ajudador. Você está no controle da sua vida e você, se quiser, pegue ajuda. E o ajudador está aqui. E esse mundo continua sendo o príncipe dele, até que Jesus volte com a gente, depois que a gente subir, a gente volta e pega de volta. Mas por enquanto é o diabo que determina nesse mundo. Então Deus está no controle. É maravilhoso, porque eu faço a besteira que eu quiser, na hora da consequência eu digo, Deus está no controle. Terceirização. Morreu, Deus levou. Aonde tem na Bíblia que Deus leva? É mais bonito no enterro, né? Às vezes a gente deixa pra lá, porque né, a pessoa está lá inconsolável, eu vou discutir com ela doutrina. Mas onde está dizendo que Deus leva? Deus recebe, gente. Deus recebe. Estevão foi apedrejado, morreu porque ganhou pedrada. Agora Jesus recebeu ele de pé. Deus recebe. Deus não está na morte. A morte é o último inimigo a ser vencida. Mas a gente gosta de terceirizar. E eu estou brigando com você porque não sei. Não tem ideia. Mas a gente gosta de terceirizar. A gente quer dizer que tudo foi Deus. Deus deu, Deus tomou. Não. Não é assim. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis em manter o fogo. Nós somos responsáveis em nos manter ferventes. Nós somos responsáveis de abanar a brasa. Nós somos responsáveis de nos reunirmos para ter mais calor. Nós somos responsáveis de ter uma vida fervendo no Espírito. Somos nós, queridos. Esse tempo de terceirização foi engano que a igreja viveu, que o diabo colocou para enfraquecer. Ele mentia que você tinha que ser pobre, que você tinha que ser doente e que você tinha que terceirizar. Tudo é Deus. Deu problema é Deus. Deu errado é Deus. Bebeu, encheu a cara, foi atropelado, Deus levou. Ah, toma vergonha na cara. Morreu porque estava bêbado. Morreu porque estava em alguma situação. Ah, mas estava em pecado. Não, Paulo também sofreu fazendo o que Deus queria. Porque no mundo vai ter aflição. As aflições estão no mundo para quem é crente. Estevão morreu sendo a vontade de Deus. Perdoou a todo mundo, não estava em pecado não. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito e foi recebido por Deus. Não tenta explicar o que Deus ainda não te revelou. Lá em cima a gente vai saber de um monte de coisa que a gente não entendia aqui. Agora o que eu quero dizer para você, esse fervor não terceiriza não. Cuidado com essas músicas de me enche de novo, me enche de novo. A Bíblia não diz para ele te encher, a Bíblia diz que é para você se encher. A Bíblia diz que é para você manter o fogo. A Bíblia diz que é para você manter o candelabro. Eram os sacerdotes que mantinham o candelabro. Deus não acendia o candelabro, eram os sacerdotes. Somos nós que fazemos. Como? Com uma vida de santidade, com uma vida de gratidão, com uma vida de conhecimento da palavra, com uma vida de oração. Cuidado para você não transformar o seu Deus num guru. Cuidado para você não ser um ovelha guia profeta. Cuidado, querido, de vidente, de gente que vai dizer o que você tem que fazer, da irmãzinha que ora por você, vai orar você. Se Deus quiser usar ela, Deus vai mandar ela até você. Mas o véu foi rasgado, você não precisa mais buscar o profeta para te dizer. Você não precisa mais correr atrás dos dons. Você não precisa mais correr atrás do fogo. O fogo está dentro de você.
E eu quero concluir lendo uma lista para você rápida, para você se animar. Mas se você quer ter uma vida de fervor, uma coisa que eu aconselho é você ler um livro do Rick Renner que a gente tem aqui na igreja. Mas uma vida de fervor, ela vai ser uma vida de você estar incendiado, você se incendiar. Como? Pela palavra, pela oração, pelo Espírito Santo, pela adoração. Uma vida incendiada pelas almas. Sabe, queridos, que se você está aqui, aprende essa palavra da fé, recebe do mover, sai daqui, não faz nada, você está morno, indiferente às almas. Você não convida ninguém para a igreja, você não fala de Jesus, você só vem, você está morno. Mornidão é indiferença. Eu não tenho compaixão, eu recebi, mas eu não faço nada com aquilo que eu recebi. Não, querido, deixa eu dizer uma coisa. Da onde Deus te tirou, Ele quer que você tire mais gente. Pastor, eu vim da prostituição, vai lá e busca a gente. Eu vim das drogas, vai lá e tira a gente de lá. Eu vim do adultério, vai lá e tira a gente de lá. Pornografia, seja de onde for, desse lugar que você foi livre, você tem que libertar pessoas. Indiferença é ser morno. Indiferença é ser morno. Deus não nos chamou para sermos mornos. Por quê? Porque o diabo investe. O povo que serve ao diabo investe para ganhar pessoas. Eu hoje recebi uma publicidade, não sei se é verdade, amém? Eu vi, mas não sei se é verdade, que vai ter agora um reality show numa emissora falando sobre a terceira pessoa do casamento. Em vez de falar da terceira pessoa da Trindade, vai falar da terceira pessoa do casamento. Casamento a 3, vai ser um reality. Para quê? Porque o diabo está investindo para destruir a nossa família. E a gente está morno? Não, querido. A gente está incendiado pelas almas. Da onde Deus nos tirou, a gente vai tirar pessoas, vai resgatar pessoas. Incendiado pela generosidade. Generosidade para uns é natural, para outros é esforço. Eu não tenho essa generosidade natural. Não é natural minha. Eu tenho uma natureza de justiça, de ser justo. É a minha natureza. Mas quer saber? A minha natureza não vai dominar minha vida, porque eu sou outra pessoa em Cristo. Então eu coloco o ritmo de generosidade em mim. Eu imponho. Tem gente que é natural, é dom. Existe o dom da liberalidade. Pessoas que procuram para dar. Não é para todo mundo. A minha natureza, ela é justa. Você me deu um serviço, eu vou pagar o serviço no valor que você deu. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ser generoso. Então agora eu dou mais do que merece. Por quê? Porque Deus foi generoso comigo. E da onde Ele me tirou, eu quero tirar pessoas. Amém, queridos? Generosidade, o que mais? Santidade, humildade, submissão e principalmente temor do Senhor. O que é temor do Senhor? Querer agradar a Ele, ter medo de desagradar. Se a gente tiver o temor, todo o restante está garantido. Como é que eu mantenho o fogo em temor? Eu não posso deixar ele apagar. Eu não posso desagradar a Deus. Eu preciso fazer. Mas pastor, como é que a gente consegue fazer tudo isso? A gente consegue mantendo o fogo do Espírito aceso. De mim mesmo, nada. De mim mesmo vai ser meu temperamento, minha personalidade, minha cultura, minha criação. É isso que eu tenho de mim mesmo. E o que eu não tenho, o que eu não tinha, eu mudei por causa do fogo. O fogo me queimou. O fogo tirou um monte de lixo da minha vida. O fogo me fez ebulir um monte de coisa. O Cláudio Alexandre morreu. Estou nem aí para a reputação dele. O que eu quero? A reputação de Cristo. Eu quero ser Cristo. Eu quero andar como Cristo. Eu quero imitar Cristo. Eu consigo em todas as áreas? Não ainda. Mas estou melhor do que era e vou ser melhor amanhã. Amém? Mantendo o fogo. Então, resumindo e fechando, o que nós vamos fazer? Nós não vamos criar expectativa do fogo alheio. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Diz para ela assim: você não vive de fogo alheio. Olha aí para a pessoa do outro lado, para ver se ela também recebeu. Pronto, bota a mão no ombro dela, vê se ela está quente.
Amém. Glória a Deus. Queimou? Tá mais ou menos? Então vamos começar a acender esse negócio? Ah, como é que eu acendo esse negócio? Eu ponho uma música animada, todo mundo corre, isso é fogo? Não necessariamente. Mas o Espírito sela a palavra. O Espírito tem essa função, ele sela, a unção sela a palavra. Amém? Dá um abraço aí, 35 pessoas, e tenha uma semana abençoada, rica e próspera, em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.